estamos aqui para olhar diferente para um território, para uma cidade e para a vida. Para quem não me conhece, eu sou a Valéria de Paulo Inácio, sou neta de Benedito e Avelina, por parte de mãe. Meus avós paternos, Maria Júlia e Aprígio, não os conheci. Sou filha de Nelson e Edinês. Aqui minha base familiar. Podemos? Temos também meus irmãos. Sou irmã de Alexandra e Edmilson. E é desse lugar que eu vou olhar, que eu vou falar. E também é desse lugar que eu peço a bênção dos meus mais velhos, peço a bênção dos mais novos e a bênção dos meus iguais aqui presentes. Para a gente conversar sobre uma história que ela não é só minha. É uma história onde muita gente veio antes de mim para que nós estivéssemos aqui nesse momento e pudéssemos também construir um futuro diferente. É um princípio, Sankofa, para a gente poder falar. Princípios de diversidade cultural, direito à memória, à arte e à cultura. Isso são princípios constitucionais. Nós estamos falando aqui de legislações e também de um direito que deveria ser de todos. Então, vamos olhar, vamos refletir e pensar, será que eles são? Como é que a gente pode olhar para esses direitos de uma forma mais igualitária, de uma forma mais justa? Olhar para a cidade que vivemos é um bom começo. Então, nós começamos aqui, exatamente deste lugar, no Centro das Artes, no centro da cidade de Jundiaí. Que Jundiaí, por muitas vezes e durante muito tempo, e isso começa a mudar de algum tempo para cá, ela é conhecida como a cidade da terra da uva, a cidade da imigração italiana, e ok, é verdade. Mas não só. Antes de ser uma cidade, como dizem os órgãos oficiais, tipicamente italiana, ela já foi uma terra onde habitavam os povos originários. A gente fala de uma Jundiaí de outras dimensões, que, com a chegada do progresso, com a chegada da ferrovia, em torno de 1876, essa população indígena foi dizimada de 120 mil pessoas para 4 mil. Que olhar é esse para essa cidade também, que não é esse olhar plural? Também é bom dizer que, para esta cidade, nós temos registros oficiais, e esses registros constam do arquivo municipal, quando a gente olha e verifica que aqui nós tivemos fazendas com mais de 200 pessoas escravizadas. 200 é um número significativo para apenas uma região, apenas um lugar. Então, a gente também precisa olhar para esses dados. Porque se Jundiaí ele tem os índices que tem hoje, se Jundiaí ele tem um bom índice econômico, um bom IDH, é porque existiu uma população que contribuiu. E a base também da nossa sociedade aqui é escravocrata. É escravocrata. Então, valorizar a diversidade cultural, étnica, a memória e as tradições é parte deste olhar. Nós precisamos ter um olhar plural, nós precisamos ter um olhar para a diversidade cultural e também para a arte, porque, através da arte, a gente consegue entender melhor. Quando a gente vive, quando a gente sente, quando a gente experiencia alguma atividade cultural, certamente essa história ela nos traz emoção. Horas boas, horas nem tanto. Mas a gente está aqui para isso, né? A gente veio aqui para mudar esse olhar e que a gente possa, então, se emocionar desse lugar. E aí, a gente vai falar um pouquinho de quando a chegada dessa ferrovia, a gente vai falar num salto da história deste lugar, que foi o Complexo FEPASA e habitou as oficinas da Companhia Paulista de Manutenção dos Trens. Junto com os trilhos, chegaram ao progresso, mas também houve muita perseguição
aos povos originários, onde eles eram tratados por administrados, e também, como a empresa estava aqui, não poderia se utilizar de mão de obra escrava, ela terceirizava essa mão de obra e continuava utilizando da mão de obra na construção. E aqui é um patrimônio reconhecido nacionalmente pelo IPHAN. E aí, dentro dessa companhia, vale a pena a gente também olhar, porque, sim, havia trabalhadores negros, mas onde eles estavam? Por que eles não apareciam, né? Mas aí a gente amplia a foto, a gente vai ver que, muitas vezes, os trabalhadores estão atrás da perna de alguém, estão escondidos atrás de um trabalho que ninguém quer fazer e que nos é relegado. E esse é o processo de transformação da história, e está tudo bem. Porque a gente vem para a mudança, a gente está vivendo num mundo tecnológico e tudo bem. Esse é o lugar onde antigamente foi a Companhia Paulista. Hoje ele chama-se Expressa. Aí eu não posso deixar de falar deste lugar, que é um clube centenário, Clube 28 de Setembro, um clube social negro, existindo na cidade de Jundiaí há 129 anos, funcionando de forma ininterrupta. Essas fotos são da inauguração da sede atual. E é uma foto que é muito cara, porque, na entrada, a minha mãe, com seus 9 anos, e nessa outra foto aqui, o meu avô, no alto da marquise, que vocês viram lá no começo. Então, olhar para esse público, olhar para essa história de 129 anos nesta cidade, também é um espaço de sociabilidade. E esse clube continua com as suas funções beneficente, cultural e recreativo até hoje. Mas, pasmem, há muita gente que não sabe que o 28 é o clube social negro mais antigo do estado de São Paulo, um outro patrimônio reconhecido em Jundiaí. É o terceiro mais antigo do Brasil. Há estudos e correntes que dizem que ele é o quarto. Ou seja, clubes como estes fundados a partir da coragem de trabalhadores em Jundiaí, no caso, a partir da ferrovia, que não podiam se sociabilizar, não podiam estar em outros lugares, existem no mundo inteiro. Então, dar luz à memória, a esta cultura material, também é um olhar devido e necessário de todos. Sim, nós temos também histórias das questões religiosas, e aqui eu não vou aprofundar na questão da religião, mas sim e dizer que havia em Jundiaí 2 espaços onde a comunidade negra também se reunia. Eles não podiam processar totalmente a sua fé, mas existiam 2 igrejas onde a população negra frequentava significativamente. Uma delas é essa, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que ficava do ladinho do gabinete Rui Barbosa. Porém, nos documentos oficiais, mais uma vez na ata da Cúria, se a gente for olhar, a justificativa para a demolição desta igreja foi de embelezamento da cidade. Hoje a gente olha para essa rua, a gente entende que foi por 2 quarteirões, né? Mas talvez na época fizesse sentido. A gente não restauraria uma igreja, a gente demole. E essa igreja, ela ficava exatamente na Praça da Bandeira, que era a igreja de São Benedito. Uma igreja também que, pelos registros oficiais que a gente tem, era de pertencimento da comunidade negra. E ela foi demolida também. O acervo das 2 igrejas estão onde é hoje a Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, no Anhangabaú. E todo o acervo das 2 igrejas fazem parte deste lugar. E aí fica aqui uma reflexão também de, se a gente não busca, se a gente não fala, se a gente não visita essas histórias, elas continuarão sendo apagadas. Vou dar um salto no tempo, porque Jundiaí também tem um jardim africano, de conhecimento de poucos, mas nós temos. Demandado pela comunidade negra, em 2011, ele foi inaugurado. Ele fica no espaço do Jardim Botânico aqui da nossa cidade. Porém, se vocês derem qualquer busca pela internet, vocês não encontrarão mais que 2 linhas sobre esse espaço. E eu estou falando de uma situação de 2011. Nós demos um salto na história. A história de apagamento deste lugar, ele já continua. Então, a gente precisa registrar essas histórias. E ainda que ele não seja registrado
oficialmente, ele é um patrimônio ligado à comunidade negra. E aí, dentro de tudo isso, nós temos desafios. E esse desafio não é meu. Ele é nosso, ele é coletivo, ele é do meu povo, mas também daqueles que não são negros. Porque já que a gente vive numa cidade diversa, uma cidade plural, onde são mais de 400 mil habitantes, sendo que 89 mil se declaram pessoas negras, todos têm que contribuir nessa situação. E aí, esses desafios para preservação da diversidade cultural, direito à memória, à arte, à cultura e à diversidade, parte de um pressuposto muito importante. Precisamos valorizar, sim, a herança africana que temos no Brasil. Já é comprovadamente dito que a vida começou em África. O povo negro é o povo mais antigo da face da Terra. Nós temos mais de 200 mil anos. Geneticista, foi comprovado por vários estudos que o primeiro homem negro é um homem negro. E também a gente tem o fóssil mais antigo encontrado aqui nas Américas, que é o da Luzia. Então, a gente tem informações, desde que a gente queira, para mudar esse olhar. E aí, eu convido vocês a mudar esse olhar de forma porque a gente tem políticas públicas de proteção de patrimônio histórico e cultural da cidade de Jundiaí. Mas vamos pensar que tudo que a gente faz tem a mão africana, tem herança africana. Isso está na nossa vida, no nosso cotidiano. Quem não gosta de uma música? E seja ela o ritmo musical que você quiser. Tem inspirações africanas. Na nossa gastronomia, na nossa vestimenta. A gente pode não enxergar, mas se a gente olhar bem, tudo que a gente faz tem inspiração africana. A gente tem também processos de políticas públicas de plano de educação patrimonial e salvaguarda. A gente pode fazer estratégias para a preservação dessa memória. E essa memória, ela pode também passar por novas gerações. A gente está deixando registro aqui para quem vem no futuro. E apesar da nossa história ser majoritariamente oral, a gente tem muito registro. Temos autores fantásticos, tanto no Brasil quanto internacionais. Pessoas negras que deixaram suas obras, pessoas negras que ainda estão vivas. Aí eu posso falar de Sueli Carneiro, eu posso falar também de Foucault, eu posso falar de várias pessoas que escrevem sobre o pensamento crítico, e a gente precisa olhar para essas histórias. Eu posso falar também de um legado roubado. E aí tem o professor George James, que vocês precisam conhecer e vão entender. Tudo precisou ser embranquecido para poder ser aceito. E quando isso acontece, se a gente olhar no nosso redor, a gente vai entender por que as pessoas de religiões são atacadas, sejam elas de matrizes africanas ou de qualquer outra religião. Por que determinada religião tem que predominar sobre a outra? Porque há uma migração entre a população negra e a população branca para diversas religiões. Isso é fruto de racismo. Então, quando a gente fala de educação patrimonial como salvaguarda, a educação patrimonial se faz através da memória. A educação patrimonial, ela se faz também através do conhecimento. E a gente aqui nem está entrando na questão da fé. A gente está entrando na questão realmente da prática do racismo, em todos os sentidos, que ele acaba atravessando a nossa vida. E aí, eu quero convidar vocês a olharem e a gente parar e pensar um pouquinho. A história que você vai contar, ela é plural ou é unilateral? Certamente, a gente já se referenciou a Jundiaí. Qual foi a história que a gente leva daqui de Jundiaí? E qual é o olhar que você terá sobre a história que você acabou de ouvir agora? Muito obrigada, gente.